Boa tarde a todos. Meu nome é Jordana, sou nutricionista e hoje eu vim conversar um pouquinho, em comemoração ao Agosto Dourado, a respeito de si, uma dúvida, né, que é muito comum quando a gente fala da mulher que está amamentando e também durante a gestação. A dieta materna durante a amamentação, ela pode influenciar a preferência alimentar do filho? O que os estudos mais recentes falam sobre o assunto? Então, por que eu resolvi conversar um pouquinho, né, a respeito disso? Primeiro, porque quando a gente fala em relação a consumir uma dieta saudável, colorida, diversificada, rica em frutas, legumes e verduras e pobre, né, em alimentos ultraprocessados, é, é essencial para atingir um crescimento e desenvolvimento adequado na infância. Então, a gente sabe o quanto que uma alimentação saudável ela é crucial para na saúde humana, de maneira geral. Mas quando a gente fala do aprendizado, do desenvolvimento de carências nutricionais, na questão do crescimento e desenvolvimento na criança, na idade escolar, pré-escolar, a gente sabe desse impacto. Apesar, né, da gente saber do impacto da alimentação saudável, do consumo adequado de frutas, legumes e verduras na educação infantil, pouco a gente tem visto de melhoria. Além disso, quando a gente fala do aleitamento materno, a gente tem a campanha do Agosto Dourado, que é mundialmente reconhecida, né? E a gente sabe que o aleitamento materno, o leite materno, ele é um alimento adequado e ele é especialmente planejado para o bebê, né? E ele pode promover vários compostos bioativos, né? Então a gente já tem essa comprovação. E esses compostos bioativos vão agir de maneira direta e indireta na saúde do bebê. E qual que é o impacto no futuro, na alimentação, ou seja, na saúde futura desse bebê, né? Não apenas no Brasil, mas nos Estados Unidos, países da União Europeia, as crianças em idade escolar, elas estão muito aquém de atingir o consumo recomendado de frutas, legumes e verduras. Apesar de nós termos vários estudos, várias recomendações mundiais, de guias, de organizações mundiais, e também de inúmeras campanhas que são realizadas pelas próprias escolas, né? Por recomendação do governo, por exemplo, né? Também a recomendação da escola para alimentações, cantinas saudáveis, né? Por exemplo, no Brasil, a gente tem a proibição de que as cantinas elas oferecem alguns tipos de alimentos que antigamente podiam ser vendidos livremente nas escolas, hoje nem escola pública pode oferecer mais e as escolas particulares também têm as regularizações, né? Isso tudo está acontecendo, mas de fato pouco tem mudado na alimentação pré-escolar. Então, o estudo, né, de como a amamentação, como ela pode ajudar na educação alimentar da criança, são estudos muito antigos. Eu destaquei aqui duas citações, né, que eu retirei na íntegra de dois artigos. Um que foi publicado em 1995 e outro de 2007. Os dois, eles vão falar da importância tanto do líquido amniótico, ou seja, a influência da alimentação da mãe durante a gestação, tá? Porque pelo líquido amniótico podem ser transferidos flavores, sabores e também odores, tá? De pequenas partículas, não são todos que podem ser transferidos, mas alguns podem ser transferidos, tá bom? Então, esses estudos, eles são antigos. Por exemplo, esse estudo de 1995, ele falou em relação ao líquido amniótico, que poderia ter o sabor do alho e da anísia, que é a erva doce, tá? No líquido amniótico. E esse outro, que tem até um dos autores de 2007, ele também vai ressaltar que não é só no líquido amniótico, também no leite materno nós podemos os bebês podem ser expostos a alguns sabores, né? Que eles falam voláteis, né? Que seria mais, alguns estudos falam mais em relação ao odor, tá bom? E aí, os estudos também mostram que quanto mais variada é a dieta da mãe durante a lactação, e eu diria também durante a gestação, né, mais variado vai influenciar, né, a alimentação do bebê.
E quando a gente fala especificamente em relação ao leite materno, mais variado vai ser o sabor deste leite, ou seja, mostrando que sim, existem uma grande evidência crescente de que o sabor do leite pode ser influenciado, do leite materno, tá? E essas crianças, elas vão ser menos seletivas, né? E vão ser mais suscetíveis a querer provar novos alimentos, tá bom? E isso, comparado, esses estudos aí que comprovam, geralmente são comparados com recém-nascidos que foram alimentados com fórmula infantil. Claro que a gente não consegue fazer essas alterações da fórmula infantil. A gente sabe da importância da fórmula infantil, é um avanço muito grande, muitas crianças necessitam mesmo da fórmula infantil e existem mães que, por não somente motivos fisiológicos, elas têm outras opções, a mãe tem a opção de não amamentar. Mas como nós estamos falando aqui das vantagens do aleitamento materno, eu escolhi falar um pouquinho sobre essa questão da importância da amamentação, do leite materno, na questão, uma possível ajuda na educação nutricional da criança, tá bom? Para ela comer melhor na vida, na infância e na adolescência, na vida futura e ajudar nessa questão da saúde, mais um motivo para a gente defender a amamentação. Além disso, os estudos recentes, eles falam da questão de enfatizar a importância da amamentação em um novo tópico, que são relevância para esse padrão alimentar. Então, além de todos os benefícios do leite materno, tem essa relevância de ajudar na melhoria do padrão alimentar das crianças que hoje em dia já estão sendo mais seletivas. A gente está tendo muito mais procura no consultório de mães que relatam que seus filhos são muito seletivos, tá? Tendo em vista também o desafio de melhorar o consumo de frutas, legumes e verduras em criança, reforçando que este deve começar no início da vida. Então, por isso que eu escolhi conversar um pouquinho sobre isso com vocês. Então, o leite humano, ele contém odores, né? De várias categorias químicas, que podem ser ácidos graxos, aldeídos, terpenoides e cetonas, que vão ajudar nessa questão da identificação de sabores, porque a gente sabe que primeiro a gente come com o cheiro das comidas. Quantas pessoas, eu mesmo tenho, às vezes eu sinto o cheiro de um pão, por exemplo, e eu lembro da minha avó. Então a gente tem essa relação afetiva entre o sabor, o odor e alguns momentos da vida ou pessoas que cozinharam pra gente. Isso também, alguns estudos falam que isso também pode ser obtido através do leite materno, tá? Justamente por causa da presença dessas substâncias. E aí, alguns estudos mostram que essa transferência desses compostos de sabores e odores através da mãe e o leite foi mostrado já no século XVIII, quando começou os primeiros estudos. E aqui são alguns dos compostos que foram identificados no leite materno, né? Eucalipto, hortelã, erva doce, a menta, baunilha, o alho, que é o que mais aparece nos estudos, o alho, voláteis relacionados ao sabor de cenoura, também do cigarro, da nicotina, ou seja, o bebê que é exposto, né, a mãe que fuma durante a amamentação, a cafeína, teobromina, que também aparece no café também, mas ela está mais presente no cacau, paraxantina e teofilina, que são também compostos que semelhantes à cafeína, que fazem parte da cafeína e são estimulantes do sistema nervoso central. Então, todos esses compostos que eu falei são voláteis e são encontrados no leite materno, em diferentes estudos. Esse aqui é uma primeira revisão, né, mentira, esse daqui é um estudo que foi de acompanhamento, tá, uma corte, que foi realizado e publicado em 2019. Eu vou falar primeiro dos resultados desse estudo. Então, eu escolhi alguns estudos aqui para a gente conversar sobre o assunto. Então, foi o estudo experimental que retirou 30 ml de leite anterior, né, da mãe, antes da mamãe amamentar. Foram 23 mulheres que chegaram ao final do estudo e 30 ml do leite posterior. Então, o bebê era colocado para mamar, depois que eles esvaziavam a mama, os pesquisadores faziam ordenha para obter o leite posterior, né? Durante 3 dias consecutivos de 22 mulheres. No primeiro encontro, as mulheres elas foram treinadas para avaliar as propriedades sensoriais do leite.
em relação aos sabores, ácido, doce, sal e todos os 5 sentidos, que é ácido, amargo, sal, salgado, o a lista tá ali na frente, eu vou falar para vocês, mas assim, e aí depois eles pegaram, elas foram treinadas sucessivamente para elas, usando um padrão, né? Cada sabor ele foi com padrão, por exemplo, o açúcar para o doce, e assim elas iam formando escalas, né? Todas as mães juntas, né? Posteriormente, os pesquisadores avaliaram as respostas dadas pelas mães com a composição das amostras do leite o mando que foi obtido por elas mesmas. Então, elas avaliaram o leite e elas classificaram quanto ao sabor, tá? Depois, os pesquisadores fizeram a análise da composição desse leite. E aí eles calcularam a carga de amargor dos alimentos consumidos pelas mães também, para avaliar se existia uma correlação entre o amargor que as pacientes, que as pesquisadas, né, as mães voluntárias, relataram sentir no leite materno, se estava relacionado ao consumo de uma dieta mais amarga, tá? Por meio desse diário alimentar. E correlacionado com a intensidade de amargura que as mães percebiam para o leite anterior e posterior. Então, eles avaliaram tanto para os 30 ml que eles retiraram antes do bebê mamar e os 30 ml após o bebê mamar. Por causa da diferença da composição, né, que a gente sabe que o leite anterior ele é bem diferente do leite posterior, né, sendo que o leite posterior ele tem mais caloria, mais gordura, e o leite anterior ele tem mais concentrado em água e em micronutrientes. E o que eles observaram? Eles observaram que houve uma diferença entre a doçura do leite materno, percebida pelas mães, entre os diferentes dias para a mesma mulher. Ou seja, a mesma mulher, ela percebeu diferente entre os 3 dias de coleta em relação à doçura. E depois eles investigaram se teve alguma relação com a alimentação, mas eles não conseguiram encontrar diferença, tá bom? Mas eles conseguiram, eles avaliaram a quantidade de carboidrato no leite da mulher e eles observaram que houve sim uma correlação entre a quantidade de carboidrato obtido pela análise de composição da amostra de leite e a percepção de doçura quando a mulher relacionou em relação ao leite que ela avaliava, tá? E houve uma variação muito pequena na quantidade de lactose, foi de 2%. Ou seja, essa variação na lactose, ela não justificava a diferença relatadas pelos participantes na doçura. Então, os pesquisadores eles não discutiram muito bem esse achado, mas eles acham que algum alimento, algum sabor, algum odor que foi passado para o leite fez esse leite ficar com uma percepção de mais doce, mas não teve uma justificativa em relação à quantidade de carboidrato e de lactose que estava lá no leite. Teve uma variação, mas essa variação foi muito pequena, apenas de 2%. Houve também uma correlação significativa entre a quantidade de ácido glutâmico no leite materno e o sabor umami, que é um dos 5 sabores, né, da avaliação. É o ácido, o doce, amargo, salgado e o umami. Que significa? É uma palavra de origem japonesa que significa gosto saboroso e agradável. Então, uma nomenclatura que quer dizer algo saboroso, algo gostoso. E os próprios autores, eles falam na discussão das limitações do artigo em relação à dificuldade de uma pessoa não treinada em mensurar isso. Então, assim, elas foram treinadas, as mães foram treinadas em um único momento. Poderia ser uma limitação do artigo, né? Mas eles falam que, como foi a mesma pesquisa, a mesma voluntária que fez essa avaliação, possivelmente pode ser que tenha uma correlação, porque a escala de variação, como foi a mesma pessoa que avaliou, ela não tem tanta diferença assim, né? O teor de gordura, quando eles fizeram a composição, ele variou bastante, foi de 0,57 para 4,12 gramas por 100 ml. Já existem vários estudos que falam que a quantidade de gordura da dieta da mãe, ela pode variar, sim, do leite da mãe pode variar de acordo com a dieta da mãe e também o tipo de gordura, tá? E eles conseguiram observar que sim, que houve essa variação. Eles comprovaram
essa variação em relação à quantidade de gordura na dieta de leite de gordura no leite da mãe. Eles encontraram também uma correlação significativa entre o amargor da dieta consumida pela mãe antes da lactação, no diário alimentar que elas faziam, e a intensidade do amargor percebido pela mãe no leite. Mas essa correlação ela foi apenas no leite anterior, ela não ocorreu no leite posterior. Foi uma relação moderada, quando eu coloquei o valor do R aqui para vocês entenderem, foi um R de 0,45, então ela é uma correlação moderada, ela não foi tão grande, possivelmente por essa dificuldade mesmo de mensuração, que foi uma variável subjetiva, que depende da avaliação da mãe, né? Mas foi com um P significativo, porque foi um P menor do que 0,05. Eles encontraram essa diferença. Né? Possivelmente o amargor ele pode ter sido mascarado quando eles falam de discussão em relação por que essa avaliação ela foi correlacionada apenas no leite anterior e não no leite posterior. Então, como eu já tinha falado, o leite anterior ele é mais rico em água, né? Tem menos gordura. Então, o que pode ter acontecido? O sabor amargo no leite posterior ele pode ter sido mascarado pela presença de gordura, tá? Então, eles fazem essa reflexão, que a gordura ela pode mascarar o sabor amargo e provavelmente realmente deve ter sido essa alteração em relação à alimentação da mãe com consumo maior de alimentos amargos. A constatação de que a amargura da dieta da mãe é correlacionada com a percepção da amargura do leite humano, ela é muito interessante e reforça as recomendações da Organização Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde, de diferentes guias internacionais para que as mães que amamentam aumentem o consumo de vegetais verdes escuros, por exemplo. Porque, por exemplo, a gente tem várias, por exemplo, espinafre, agrião, jiló, quiabo, que são alimentos que às vezes não são tão consumidos pela população, são alimentos que têm um sabor amargo, né, levemente ou mais amargo, e que são muito bons para a saúde. E as crianças, por sua vez, têm muita dificuldade para a maioria das crianças, não todas, né, para ter o hábito, tanto pela exposição, que muitas vezes é baixa, como pelo momento da introdução desses alimentos amargos, e pela duração, e a amamentação, ela também pode estar influenciando nessa preferência aí, o que esse estudo mostra, né? Esse estudo também contribui para a noção de que a amamentação pode ajudar as crianças a aceitar melhor os sabores amargos presentes nos vegetais verdes escuros, por exemplo, que são vegetais que muitas vezes são rejeitados e são muito bons para a saúde, né? Que a gente sabe, tanto a quantidade de fibra como a presença de alimentos bioativos, vitaminas e minerais. E assim, ajudar essas crianças a desenvolver preferências alimentares mais saudáveis, que levem a um maior prazer, né, em comer esses alimentos. A criança ela não vai ser forçada, mas ela vai ter sabor, ela vai ter preferência, ela vai gostar desse sabor do alimento, os quais podem se perpetuar após o desmame da criança, como introdução alimentar adequada, correta, e com a mãe continuando também ser um exemplo, consumindo esses alimentos quando está amamentando a criança, no momento da introdução alimentar, e mostrando para ela que ela está realizando o consumo desse alimento. Esse aqui é um outro artigo muito interessante, é uma revisão de alguns pesquisadores, de um pesquisador, né, que a gente já até usou nas outras referências também nela, que estuda vastamente em relação à amamentação, a importância da amamentação, e inclusive como que a alimentação pode interferir na amamentação, tá? E aí, ele reflete algumas coisas nesse artigo que ele é uma opinião do expert, a gente fala, né? O fato do líquido amniótico e o leite materno compartilharem perfis de sabor comuns com os alimentos ingeridos pela mãe sugere que o leite materno pode ser uma ponte, ele pode ligar as experiências
com sabores durante a exposição lá no útero da mãe. A gente falou, já dei várias aulas aqui falando da importância dos 1.000 dias de vida, que é desde quando o bebê está sendo gerado na barriga da mamãe até os 2 anos de vida, a importância desses 1.000 dias para a formação do hábito alimentar da criança e da saúde da criança, né? E essas experiências com sabores do útero, aquelas dos alimentos sólidos, da alimentação complementar, né, as preferências, né, há muitos desses estudos que quando eu fui estudar, renovar, né, os meus estudos em relação a isso, eles sempre fazem a avaliação com a presença do bebê em relação como que a rejeição, quanto que ele gosta, quanta cara feia que ele faz, é um método subjetivo de avaliar a aceitação do paciente, né? E ele pode, o bebê que está exposto a essa maior variedade de alimento, pode sim estar relacionado com sabores, com melhor aceitação dos alimentos sólidos durante a alimentação, da introdução alimentar, tá? Além disso, a doçura e as propriedades de textura do leite humano, como a viscosidade do leite, varia de mãe para mãe, sugerindo que a amamentação, ao contrário da alimentação com fórmula, fornece ao bebê o potencial para uma fonte rica de experiências quimiosensoriais variadas. Ou seja, o próprio fato do leite materno ele mudar até a questão da viscosidade, no início o leite anterior ele é mais fino, vamos dizer assim, algumas pessoas, esse leite é ralo, né? Uma percepção errônea. E o posterior, ele é mais viscoso, demonstrando que ele tem mais gordura. E também a própria mãe, ela tem variações de acordo com o dia, né, do próprio leite dela. Isso também ajuda na percepção sensorial da criança e a aceitação de diferentes consistências durante durante a alimentação complementar, tá bom? Então, ao contrário da alimentação com fórmula, que acaba sendo sempre a mesma textura, a mesma percepção sensorial. Então, isso poderia já ajudar o bebê que é amamentado a ter uma melhor aceitação, né? Porque a gente sabe que a aceitação na alimentação complementar, ela não está relacionada só ao sabor, ela está muito relacionada à textura, à aceitação, algumas pessoas, alguns pacientes chegam, meu bebê tem nojo da comida, ele faz vômito com a comida, a gente tem o reflexo de Gag também, mas muitas vezes é porque ele não está acostumado com aquela textura, ele tem que se habituar à nova textura, tá bom? Os tipos e a intensidade dos sabores experimentados no leite materno podem ser únicos para cada bebê e servir para identificar a cultura na qual a criança nasceu também. Eles fazem essa reflexão. Então, aqui é um outro artigo, não é o mesmo artigo ainda, né? Nesse mesmo artigo, o autor ele faz faz a gente pensar, né? Que a experiência com uma variedade de sabor durante a amamentação vai aumentar a aceitação de novos alimentos durante o desmame em bebês humanos. Isso já foi comprovado e também existem estudos em modelos animais que ajudaram a comprovar isso, tá? Bebês amamentados estavam mais dispostos a aceitar um novo vegetal. Os principais estudos, os estudos mais antigos, eles foram alguns realizados com suco de cenoura e outros com suco de vegetais verdes escuros, são os principais estudos. Mas a cenoura, ela tiveram os resultados mais positivos, tá? Na primeira apresentação do que os bebês alimentados com fórmula, quando comparou-se o controle, sempre vai ser bebê alimentado com fórmulas infantis, tá? E o bebê alimentado com fórmula, que ele vai experimentar uma monotonia de sabores. O bebê amamentado, ele é exposto a uma variedade de sabores no leite materno, estabelecendo o padrão para uma dieta mais diversificada. Então, ele tem mais chances, não quer dizer que vai ser uma regra. Nós estamos aqui falando o que pode acontecer de maneira geral, tá? Então, quais seriam os benefícios? Mais um motivo para a mãe tentar estar de coração aberto para se esforçar ao máximo, tanto para melhorar a alimentação dela, como também para amamentar a sua criança exclusivamente até os 6 meses e continuado, se fosse possível, até os 2 anos ou mais, né? Esse artigo também foi publicado em 2002 no Jornal Americano Journal American Diet Association, uma revista muito boa, excelente fator impacto.
apesar de ser também um estudo antigo, ele vai mostrar que ele foi um estudo longitudinal que foi durante 8 anos, né, foi realizado nos Estados Unidos, e avaliou o consumo de frutas e vegetais por crianças em idade escolar. Os pesquisadores encontraram que a duração da amamentação teve uma experiência positiva relacionada à alimentação durante o início da vida, e também as preferências alimentares lá na idade da educação infantil, tá? Em 2004, na França, uma corte também foi conduzida com estrutura similar e encontrou resultados semelhantes. E agora eu vou falar um pouco sobre os resultados dessa revisão sistemática, que foi de 2019, também é publicado num jornal excelente no fator de impacto na área de nutrição. Eu tentei resumir o máximo esse artigo. Foram avaliados 11 artigos que foram identificados para inclusão conforme a dieta de mulheres durante a gravidez. Então, eu não me adentrei muito deles. Eu foquei mais nos 15 artigos que foram avaliados a dieta das mulheres durante a lactação. Tá? Vale a pena quem tiver tempo de ler esse artigo na íntegra, ele é muito interessante. E aí, eles separaram os artigos em 3 categorias. Primeiro, conforme as evidências que os artigos avaliaram. Primeiro, transferência do sabor da alimentação para o líquido amniótico ou leite materno. Segundo, resposta comportamental das crianças ao sabor, tá? Então, como que foi? Eles tiveram várias classificações, mas se o estudo avaliou o comportamento da criança em relação à exposição de algum sabor que ele teve durante a amamentação e depois na alimentação complementar, ele foi classificado nessa segunda categoria. E terceiro, mudança na ingestão alimentar geral das crianças, conforme por grupos de alimentos, por padrões dietéticos na idade escolar ou durante a introdução alimentar e a qualidade da dieta, tá? De maneira... então, quando a transferência do sabor para o líquido amniótico, eles fizeram análises químicas ou sensoriais ou ambas, tá? Esses estudos, para determinar se voláteis contidos nos alimentos e bebidas da dieta materna, eles eram capazes de alterar o sabor do líquido amniótico ou do leite materno. Quando foi classificado no 2, né? Resposta comportamental, então foram as respostas comportamentais da criança ao sabor, ou ao alimento, ou o odor daquele alimento, tá? Detectaram o sabor no leite materno, ou se as experiências com sabores no líquido que estavam no líquido amniótico ou no leite materno vão influenciar as respostas da criança àquele sabor específico, quando foi na introdução alimentar. As respostas comportamentais infantis definidas como aceitação, que foram medidas de maneira subjetivas, como eu já tinha falado, expressões faciais, duração da alimentação, quantidade consumida, percepção da mãe também em relação a se ela aceitou mais, se ela aceitou menos, sobre o prazer do bebê, se estava comendo mais, né, tinha que forçar um pouquinho mais ou não, o que a mamãe relatou em relação quando foi oferecido esse alimento, né? Em muitos estudos usaram vídeos, né? E comparação com um padrão esperado, que eu acho que é muito difícil de avaliar. Uma medida, é a medida que se tem, mas é uma medida muito difícil de mensurar, né? Porque cada bebê pode responder de um jeito, né? Então, é muito subjetivo, como o próprio nome diz. Então, de maneira geral, a dieta materna nesses diferentes estudos, nesses 15 estudos, foram manipuladas através de alimentos, bebidas ou cápsulas de sabor que foram dadas para paciente. Foram avaliados consumo de álcool, presença de álcool, não, foram avaliados diferentes nutrientes compostos voláteis. Esses que são listados aqui foram os que tiveram alguma alteração, alguma percepção que possivelmente influencia, que é transferido de alguma forma para o leite materno. O álcool, a gente sabe, né, que sim, ele é transferido tanto pelo líquido amniótico como para o leite materno. Alho, suco de cenoura, mistura de sucos de vegetais, erva doce, baunilha, óleo de peixe, cominho, hortelã, frutas, anis e eucalipto. A transferência de sabor para o leite materno e o efeito sobre as crianças receptoras foi medida por uma ou mais variáveis técnicas: análise química,
leite materno e líquido amniótico, análise sensorial no leite materno e análise de comportamento das crianças com base na exposição diferencial, que eu já falei. As amostras coletadas foram sempre coletadas nesses trabalhos que eles selecionados em horários fixos, antes e após, geralmente, a mamada. Também faziam avaliação da dieta da mãe, muitas vezes também eram estudos experimentais em que as mães recebiam a dieta ou recebiam algum suco, por exemplo, suco de cenoura, suco de vegetais verdes escuros, para incluir nessa dieta, né? E era comparado com a ingestão de placebo, que seria o grupo controle. Evidências, os resultados. Eles encontraram, eu resumi bem rápido, mas todos esses artigos que eles revisaram, eles encontraram, então, evidências limitadas, mas existentes, né, mas consistentes, que indicam que os sabores contidos nos alimentos e bebidas da dieta materna durante a gravidez podem transferir e dar sabor ao líquido amniótico. E a exposição fetal a esses sabores aumenta a aceitação do sabor exposto durante a infância, tá? E possivelmente na vida adulta. Agora, quando a gente fala do leite materno, as evidências elas já são, em vez de limitadas, elas são moderadas. Indicam que os voláteis de sabor, né, originários da dieta materna durante a lactação, transmitem e dão sabor ao leite materno, de maneira dependente do tempo, né, do tempo que essa mulher vai estar exposta àquele alimento, também de qual foi o primeiro momento que aquela criança foi exposta àquele sabor pelo leite da mãe, de maneira dependente do tempo, conforme determinado por medidas químicas ou sensoriais, ou então em ambos, tá? Álcool, erva doce, cominho, cenoura, eucalipto, alho ou aromas de menta foram os que mais tiveram resultados positivos nesses estudos. Também evidências moderadas indicam que bebês podem detectar sabores transmitidos pela dieta materna no leite materno, conforme demonstrado pela resposta diferencial aos sabores aos quais eles foram previamente expostos. Ou seja, aquela avaliação subjetiva, quando a mãe tinha um consumo maior, por exemplo, teve um estudo que eu fui lá ler, foi suco de cenoura. Sempre suco de cenoura. A cenoura, ela não foi rejeitada. A criança ficou feliz quando ela reconheceu aquela cenoura. Ou seja, uma limitação que a fórmula infantil não conseguiria fazer, né? A resposta comportamental infantil foi avaliado dentro de horas de uma única ingestão materna de sabor. Por exemplo, estudo com álcool, alho e baunilha. Dentro de dias também foi avaliado e vários meses depois que suas mães lactentes ingeriram o sabor, tá? A convergência dessas evidências destaca a importância da dieta materna durante a gravidez e lactação, então, nesses dois momentos, em relação às respostas aos sabores e o potencial para influenciar subsequente digestão e qualidade alimentar. Isso aqui, na verdade, já para mim é uma conclusão. Então, está concluindo mesmo que todos esses artigos que foram feitos, apesar das limitações, como eu falei, é uma avaliação subjetiva, né? Mesmo assim, com essas limitações, a gente pode convergir, né, as evidências para afirmar que sim, a importância dessa influência dos sabores durante a lactação e a gravidez em relação a respostas dos bebês quando eles são introduzidos na alimentação alimentar. Isso pode influenciar, né? É claro que vai depender do ambiente, né? De como essa oferta vai ser conduzida, se os pais vão continuar tendo uma alimentação saudável ou não, mas vai influenciar a qualidade alimentar dessa criança. Esse aqui também é publicado em 2017, está mostrando em relação, ele fez uma avaliação para se as crianças elas podem aprender a comer, ter mais facilidade para comer diferentes vegetais durante a amamentação, tá? A dieta materna, ela da população, da Pensilvânia, ela estava muito baixa. Eles fizeram uma avaliação prévia antes desse estudo em relação a como estava a alimentação das mulheres da Pensilvânia em relação ao consumo de frutas, legumes e verduras, e eles observavam que estavam muito abaixo do recomendado, tá?
Com isso, eles objetivaram manipular dietas de mães que estavam amamentando, e essas mulheres, elas tinham que aprender a amamentar durante 4 meses, no mínimo, tá? E aí, elas tinham que provar, e elas ficaram em grupos diferentes para experimentar e para usar diferentes sucos, né, que foram incluídos como forma de aumentar o consumo de legumes, de verduras na alimentação dessa mãe que estava na amostra, tá? Eles conseguiram uma amostra de 75 mulheres e o bebê, né? Os dois foram incluídos na amostra. E aí eles fizeram uma randomização em 5 grupos e eles tentaram randomizar duplo cego esse estudo, mas eles tentaram randomizar de maneira que não tivessem diferenças socioeconômicas e dietéticas entre os 5 grupos que foram divididos a 75 mulheres. Tá? Critérios de inclusão, que a criança, o bebê tinha que ter nascido saudável, eles começaram a acompanhar a mamãe com 2 semanas que o bebê já tinha nascido, bebê a termo único, estabelecimentos de lactação com intenção de amamentar exclusivamente por 4 meses e nenhum relato de alergias ou frutas ou vegetais por parte da mãe. 5 grupos, né? Nas visitas, as mães tiveram um recordatório alimentar de 24 horas, que foi relatado e coletado por um pesquisador treinado, com posterior classificação se essas mulheres estavam atendendo ao consumo de frutas e vegetais por dia, que eles consideraram de 2,5 porções de frutas por dia e de 2 vegetais por dia, para cada uma, e eles observaram que todas estavam abaixo. E os resultados, né? Também resumi aqui. Eles observaram que os bebês cujas mães bebiam uma variedade de sucos de vegetais, que foi incluído o suco de cenoura e suco de vegetais verdes escuros, que eu estou me lembrando agora, eles aceitavam melhor o cereal aromatizado de suco de cenoura, conforme determinado pela ingestão do bebê, a quantidade que era ingestida e aquela taxa de alimentação que é avaliada de maneira subjetiva, como eu já tinha falado. Dos bebês do grupo controle, cujas mães bebiam água e evitavam a ingestão dos vegetais, né? Que esse era o grupo controle. O início da exposição foi precoce, com 2 semanas. Então, assim, eles também fizeram uma rotatividade em relação a quando que foi iniciada a exposição ao suco. E eles observaram que quando ocorreu um início de exposição precoce, 2 semanas de vida do bebê, que está na amamentação, então a mãe que estava amamentando o bebê, ela começou a tomar o suco de cenoura diariamente quando o bebê tinha 2 semanas. A outra mãe, ela começou a ingerir o suco de cenoura diariamente quando o bebê tinha 1 mês, ou 1 mês e meio, ou 2 meses e meio, ou 3 meses. Eles observaram que se a mãe bebia esse suco de cenoura 3 vezes no dia, ou se ela bebia uma vez no dia, era menos importante, a quantidade que ela bebia por dia era menos importante para o bebê aceitar o cereal depois com cenoura, do que o momento que ela começou a tomar esse suco de cenoura, né? Então, quanto mais precoce, lá com 2 semanas de vida, ela começou a tomar o suco de cenoura, maior foi a aceitação do bebê no cereal com cenoura. Bebês amamentados com mais frequência durante os primeiros meses, aí eles fazem uma reflexão. Provavelmente isso aconteceu, será que foi, né? Porque eles não conseguiram justificar, né? Por que isso aconteceu? Possivelmente deve ser por causa da quantidade, duração, o aleitamento materno nas primeiras semanas ele é muito mais frequente, então se gerou uma memória em relação a esse sabor maior do que os bebês que foram amamentados mais tardiamente, né? Então, aqui, geralmente, né, não é uma regra, mas geralmente a amamentação ela é mais espaçada do que no momento inicial. Então, eles foram mais frequentemente, né, no início da vida, eles são mais frequentemente expostos àquele sabor. Mais para frente, não, ele tem um espaço maior, então, gerando uma menor memória àquele sabor, possivelmente. Relacionando isso ao aumento da plasticidade dos substratos neurais subjacentes, ou seja, a transição de desenvolvimento observado no aprendizado do sabor humano permanece desconhecida. A gente não sabe ainda até que momento que alguns estudos falam que essa plasticidade em relação ao sabor ela é muito maior até os 2 anos. Eu
eu acredito que pode variar de pessoa para pessoa e de como é o estímulo, como que é, o estímulo e o contato dessa pessoa durante toda a vida, né? Mas é claro que a gente tem sim uma janela maior durante os 2 anos que já é comprovada. Mas pode ser que tanto em fetos e como os bebês recém-nascidos, ela tem uma maior plasticidade ainda no início da vida, né? Então é uma pergunta que ainda tem que ser respondida. Provavelmente existem vários períodos sensíveis, especialmente porque o aprendizado sobre sabores e alimentos ele é contínuo. Foi essa reflexão que eu acabei de falar. Essa plasticidade funcional, que é uma das principais características do cérebro humano, ela destaca a capacidade de mudar, né, esse comportamento mas é claro que esse comportamento ele pode ser mudado ao longo da vida, né, de toda a nossa vida, mas essa experiência anterior que a gente tem e também a gente fala muito na questão da nutrição, de como foi o momento que essa criança comeu, se tem uma associação com o bem-estar, o lazer naquele momento, como foi a receptividade da criança, como que estava a mãe na hora que ela ofereceu esse alimento, ou o pai quando ofereceu esse alimento, foi com grito, foi com paciência, como foi, como que aconteceu. Isso tudo está relacionado, né? E pode mudar esse comportamento em relação ao alimento. A maioria das crianças preferia o sabor de cenoura ao brócolis. Isso foi independente do grupo, né? Então, a cenoura ela foi mais bem aceita. Possivelmente, uma reflexão minha é que as crianças, normalmente, até 2 anos, elas têm, na verdade, não sei quanto que isso muda, né? A gente tem essa preferência normalmente pelo sabor doce. A cenoura, ela tem um sabor mais doce que o brócolis. O brócolis não tem um sabor tão doce assim, né? Então, a rejeição de um sabor possivelmente amargo, que seria o brócolis ou os vegetais verdes escuros, que foi oferecido esse suco de vegetais verdes escuros, pode não estar relacionado, né? E pode dar uma experiência repetida com o sabor amargo real do brócolis, talvez seria mais benéfica, em vez do suco de vegetais, né? Então, às vezes introduzir mais frequentemente na alimentação complementar o brócolis ou a própria mãe ter melhorado o consumo dos vegetais verde escuro e um deles o brócolis, né? Seria experiências necessárias para a gente comprovar mesmo essa relação, né? Então, como conclusão de todos esses artigos que eu trouxe aqui para a gente, também da minha experiência, né, como profissional, como nutricionista que atende muito o público materno-infantil e que estudo muito sobre o tema, é que as pesquisas recentes, elas sugerem que os bebês aprendem sobre os tipos de alimentos consumidos por suas mães ainda durante a gravidez e também na lactação. Então, a gente tem aí essa importância da mãe, do ambiente familiar, em relação também à formação dos hábitos alimentares da criança. E não começa só quando a criança começa a se alimentar, ela vem de bem antes, né? Ou seja, ela pode auxiliar na aceitação de sabores particulares de acordo com o que a mãe muda na vida dela, de acordo com como a mãe tem uma alimentação, a mãe e os pais têm uma alimentação, a família tem uma alimentação saudável. Também pode programar preferências alimentares posteriores, já existem estudos que mostram isso. Dessa forma, isso é a primeira maneira, né, a amamentação, a exposição intraútero, mas ela não é a única, pela qual as preferências alimentares específicas, familiares, elas são iniciadas no início da vida, nessa exposição, mas não é a única. Levar as crianças a alimentação saudável requer mais do que ter suas mães com uma alimentação saudável durante a amamentação, né? Tem que ter uma exposição ao longo da vida. Embora existam evidências que há odores e sabores que podem ser transmitidos no leite materno e que provavelmente quanto mais precoce seja a exposição a esses sabores, pelos voláteis dietéticos, né, que podem ser transmitidos tanto pelo líquido amniótico como no leite materno, essa exposição ela deve continuar insistentemente durante a infância. Por isso que a gente fala, tem uma recomendação que muitas vezes é um dos principais erros alimentares quando a mãe vem para o consultório, é a introdução precoce do açúcar, que o açúcar ele não deve ser introduzido antes dos 2 anos de idade, né? Então, isso é o outro lado. Né? A gente tem que ter uma exposição contínua dos alimentos saudáveis, ela deve ser contínua e persistente, e por outro lado, essa criança ela não deve ser exposta aos alimentos não saudáveis.
ricos em açúcar, gorduras e ultraprocessados, industrializados, que a gente está andando exatamente nessa outra contramão, né? As crianças, elas aprendem por imitação também, e observação e de contingência, é normal. Então, tem a ação e tem a consequência. Então, a ação dos pais, a família de mudar a alimentação, vai ter uma consequência na alimentação da mãe, ou da criança, né? E os bebês observam e influenciam o que eles fazem, e isso é em todas as áreas. E o que eles fazem muda os comportamentos, tanto de educação como de educação alimentar. As crianças, elas são mais rápidas em sementar um novo alimento quando a ingestão desses alimentos é modelada por uma pessoa importante. Essa pessoa importante, no início da vida, geralmente é a mãe e o pai, ou o cuidador que está ali perto dele nas horas da refeição. Vai mudando, de acordo com a criança vai crescendo, mas geralmente e sempre continua sendo a família, o núcleo familiar, porque é o momento da refeição, eles vão estar juntos ali. E esse exemplo ajuda a criança a continuar esse padrão alimentar saudável na idade escolar. Porque na idade escolar, as crianças, elas têm muita imitação dos pares, como que o melhor amigo, aquela pessoa que ela admira, na escola come. E as crianças que têm uma exposição no lar, desde uma exposição precoce, elas tendem a imitar menos a alimentação errônea dos pares na idade escolar. Como aprender a gostar de alimentos saudáveis requer exposições repetidas e contínuas, quanto antes a gente começar melhor, né? E se o padrão alimentar da família não for adequado, também não vai adiantar a mamãe só amamentar e achar que isso vai estar resolvido. Não, não vai resolver, né? Então, o mais importante é essa exposição repetida e contínua, que deve perdurar, né? E tem que estar inserida na família. E não podem ser considerados um gasto adicional. E geralmente, quando a família já tem esse hábito, ela não vai precisar comprar fruta, legume e verdura especificamente para a criança, e isso não vai ser considerado um gasto a mais, porque já está incluído na própria alimentação saudável da família. Mesmo que a criança no início rejeite, esse alimento ele ainda vai estar lá, contido na alimentação padrão da família. Então, ele vai estar lá e a criança vai ser exposta, e em um momento ela vai aceitar, porque é uma repetição e continuamente. Portanto, o desafio é começar cedo e entender como os bebês desenvolvem padrões alimentares saudáveis. Então, a mamãe, quando ela vai pensar em engravidar, ela já tem que tentar repensar a própria alimentação, o ideal, né? No cenário ideal, a alimentação de toda a família, né? E entendendo por quê. Por que é importante eu pensar nisso? Por que é importante eu também pensar na amamentação? Por que é importante eu pensar no ganho de peso adequado durante a minha gestação? Por que esse padrão alimentar que eu vou ter aqui pode influenciar a alimentação do meu filho quando ele crescer, né? Além disso, começar cedo não pode se concentrar apenas nas crianças, né? Mas também incluir a família, não pensar só na mãe, incluir toda a família, mudar o padrão alimentar da família. O pai também é muito importante nesse cenário, né? Chegou a hora da gente pensar, então, de focar nas dietas das mulheres durante a maternidade, planejamento familiar. Não falaria aqui só da mãe, né? No planejamento familiar, quanto à educação alimentar e nutricional dessa família. Por sua vez, nos tipos de alimentos que as mulheres oferecem para os filhos e modelam para os seus filhos, né? Ou seja, elas como modelo, os pais como modelo, né? Para aprender como melhor fazer a transição das crianças para uma alimentação saudável, que nós estamos hoje num cenário muito ruim da alimentação infantil. Então, vamos fazer uma transição gradativa, que começa claro, com a alimentação adequada dos pais, ok? Essas aqui foram as principais referências utilizadas. Muito obrigada.